Isaías 33, 14. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Outras traduções: quem pode suportar as chamas eternas? Eu gostaria que você ouvisse essa palavra com temor e tremor. Eu não iria pregar esse tema hoje, eu estava estudando ele, então apenas vou dar um pedaço dele. Eu iria pregar outro texto, mas o Senhor me levou a pregar isso que eu já estava estudando, já estava no meu coração. Esse texto de Isaías, que é um versículo tremendo e horrendo, ele faz uma alusão do inferno. Quem poderá habitar nas chamas eternas? Quem pode suportar o inferno? E eu vou falar sobre o inferno essa noite. Há 4 palavras que traduzem a palavra inferno, no grego e no hebraico. A primeira delas é Sheol, que quer dizer mundo dos mortos, caverna, escuridão. A mesma palavra no grego transliterado quer dizer Hades, que tem o mesmo significado. É Sheol, Hades, Tártaro e Geena ou Guiena. E essas são algumas traduções da palavra inferno. Mas a que nós vamos tratar é o lago de fogo. É como teologicamente o inferno é conhecido, a segunda morte. Mesmo que o inferno, a besta, o falso profeta, são lançados no lago de fogo, este lago de fogo também é denominado inferno. Jesus também cita ele em Marcos 9, onde o fogo não apaga, a ferida não cicatriza e o verme não morre. Ele está fazendo uma alusão ao vale de Rinom, que ficava próximo a Jerusalém, era como um lixão, onde era jogado cadáveres, lixos, e a combustão fazia com aquilo que queimasse, e o fogo não se apagasse. E aqueles corpos em estado de putrefação ficavam sendo comidos por bichos constantemente. E Jesus usou esse vale para ilustrar uma das formas do inferno. Que o inferno é um lugar horrível. Que o inferno é um lugar de tormento. Que o inferno é um lugar de escuridão. E que o inferno é real. Não tem se ensinado mais nas igrejas a doutrina do inferno. As pessoas não acreditam mais na existência do inferno. E as pessoas não têm mais medo do inferno. Qual a última vez que você pensou no inferno? Qual a última vez que você falou sobre o inferno? Qual a última vez que você acreditou no inferno? Eu quero dizer para você, o inferno é mencionado na Bíblia. E teve um homem, um profeta, que foi o maior responsável por anunciar o inferno. Nenhum outro falou tanto do inferno quanto ele. Ele foi a pessoa que mais deu proeminência ao inferno, que mais falou do inferno. Sabe quem foi? Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Ele falou mais do inferno do que do céu. 42% das parábolas ele fala sobre o inferno, onde o verme não morre, o fogo não se apaga e a ferida não cicatriza. O inferno é real. O inferno existe. É o mundo dos mortos. É o lago de fogo. É o vale de Rinom. É a região onde Deus despejará a ira dele. E você precisa aprender sobre a doutrina do inferno. O inferno, a Bíblia diz que foi criado para o diabo e os seus anjos. Salmos 9 diz que todos os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus
serão lançados no inferno. A Bíblia diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. A Bíblia diz que todo aquele que vive e permanece no pecado será lançado no inferno. Nós precisamos ter muito temor a respeito disso. Primeiro, como é o inferno? O inferno, a Bíblia relata, ela começa a falar em Marcos 9. Mateus 18 também fala do inferno. Fala que é um lugar de densas trevas. Você já imaginou um lugar que não existe luz, que não existe beleza, que não existe forma? Você já imaginou um lugar com ausência total e completa de luz? Não fala só de trevas, densas trevas, escuridão, ausência de vida, ausência de amor, ausência de paz, ausência de cor, ausência de imagem, escuridão. É o inferno. Um lugar escuro. Eu acredito que se eu ilustrar figuramente, como Jesus figuramente fez, e ele demonstra a dor do inferno como a dor de fogo que queima, a única luz que será vista no inferno será das labaredas de fogo. Densas trevas. Densas trevas. Solidão. Ausência total de luz. Onde o verme não morre e a ferida não cicatriza. Fala do estado do homem. É óbvio, se você pensa que vai haver vermes, bigatos, literais, isso é um absurdo. Mas está dizendo do estado de decomposição das criaturas lançadas no inferno. Notem, uns ressuscitam para a glória, outros ressuscitam para a condenação. Mas a Bíblia diz que só serão glorificados os salvos. Os condenados não terão corpos glorificados, serão corpos deformados, pessoas sem forma, pessoas em estado sofrível, num estado caótico e horrível, onde vermes não morrem, não terão ali a imagem e semelhança de Deus em forma plena. Não terão mais o Santo Espírito, ainda que não habitando, os convencendo. Não terão ali cuidados que a graça de Deus e a graça comum opera até na vida dos ímpios. Retirada total da graça de Deus. A ausência total do Espírito de Deus, deixando aquelas criaturas em estado de decomposição. Onde o verme não morre e a ferida não cicatriza. O que significa a ferida não cicatrizar? Dor. O inferno é um lugar de dor. O inferno é um lugar de sofrimento. Se você lembrar da parábola do rico e Lázaro, Jesus ali descortina o mundo dos mortos. Jesus ali tira toda a especulação quanto a isso, que a morte não é o final da vida, nem para os salvos, nem para os perdidos. Ele retrata Lázaro indo para o seio de Abraão e o rico descendo no inferno, descendo em tormentos. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de suplício, é um lugar de agonia. O sofrimento é tão intenso que ele roga a Cristo pedindo que Lázaro molhe a língua dele, a ponta da língua, com uma gota d'água. Mas nem isso vai haver no inferno, nem uma gota d'água. A gota d'água não quer dizer
o sentido literal, uma alma não vai precisar de água. Está dizendo que não haverá qualquer medicação, qualquer alívio da dor. Vocês que convivem com dor, vocês que fazem pós-cirúrgico, tratamentos, doenças crônicas, vocês mais de idade que sofrem com muitas dores, cirurgias, medicamentos, injeções, fisioterapia, aliviam, cessam a dor. Essa água que ele pede para Lázaro simboliza que não haverá alívio da dor no inferno. Não haverá remédio no inferno, não haverá anestésico no inferno, não haverá calmante, tranquilizante, não haverá analgésico, não haverá nem um segundo sequer de alívio. Tormento. Tormento. A Bíblia diz que o inferno, ainda como é o inferno, é como um lago de fogo que arde como enxofre. O enxofre é um componente químico do ácido. Quem já deixou, dependendo da densidade do ácido, cair ácido na pele? Você vê o efeito e a reação que causa na pele: queimaduras, decomposição do tecido da pele, arde, fogo que queima e arde como ácido. Essa ilustração é para revelar o tormento do inferno. Suponhamos que você caia numa caldeira de ácido fervente, com a superfície em chamas. Imagina metade do seu corpo para dentro, queimando pelo ácido, metade do corpo para cima, ardendo em chamas. Essa é a ilustração que a Bíblia traz, ainda que não seja literária, para a espécie de sofrimento que a pessoa sentirá no inferno. Arder, queimar, inflamar de dor, é o tipo do sofrimento que as pessoas terão no inferno. Esse é o inferno. 2000 anos Jesus o descreveu e ele não mudou. Ele está lá, na dimensão e na região a qual o Senhor o fez. E a igreja precisa acordar para a realidade do inferno. Ainda como será o inferno? Que espécie será essa dor? Uns questionam: será que é fogo literal? Será que vai ter verme? Será que vai ter ferida? Será que é lava vulcânica? Ah, não é. Será que Deus vai fazer o povo fritar como porcos e torresmos? Eu acho que se fosse o fogo literal, seria menos violento do que eu vou falar. Sabe por que o inferno é terrível? Esse fogo, esse verme, essa ferida, esse enxofre, esse ácido, essa escuridão, é para revelar uma única coisa: o inferno é a completa, absoluta, profunda manifestação da ira de Deus contra o pecado. O inferno é onde Deus vai descarregar de forma total a ira dele. Apocalipse 14 diz: e os tais beberão do vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura, e a fumaça do seu tormento arderá pelos séculos dos séculos. O inferno é ao despejar da ira de Deus. E eu não sei nem descrever a você o que é isso. Ainda no inferno. O inferno é ruim porque Jesus não vai estar lá. Errado. O inferno é ruim exatamente porque Jesus vai estar lá. Como é que é?
O inferno é ruim porque eu tenho a ausência de Jesus. Não. O inferno é ruim por causa da presença de Jesus. Porque o inferno é o despejar de Deus, da ira de Deus contra o pecado, o pecador, o ímpio, os demônios e o diabo. O diabo está na mesma escala. Ele não vai governar o inferno, ele não vai afligir ninguém no inferno, ele também sofrerá a ira de Deus. E o inferno é terrível, porque a Bíblia diz em Apocalipse 14 que o Cordeiro estará lá. Que o Cordeiro é que despejará, que o Cordeiro será o executor da ira, que o Cordeiro não estará lá mais com misericórdia e com graça, mas estará com a espada do juízo. Por isso que o inferno é terrível. A ausência de luz, a ausência de beleza, a ausência de amor, a ausência de bondade. Você não verá cores, não haverá pássaros, não haverá mares, não haverá crianças, não haverá beleza. A Bíblia diz que o rico, ele roga a Jesus por algo. A Bíblia diz que o rico, dentro do inferno, ele ora. Foi o pior lugar do mundo que o rico escolheu para orar. Agora, tarde demais. Ele não foi ouvido. O inferno é um lugar que você não será ouvido. O seu clamor será inútil. Ninguém te ouvirá. Não haverá uma mão amiga. Ninguém entrará em teu socorro. As orações são inúteis no inferno. Não haverá misericórdia, não haverá graça, não haverá bondade de Deus. Flagelos, dor, suplício, sofrimento no inferno. Ainda no inferno, a duração do inferno, aqui é onde se arrepia. Quanto tempo as almas que forem para lá passarão no inferno? Quanto tempo depois que você fechar os seus olhos e o fôlego deixar você, se o teu nome não for achado escrito na vida, no livro da vida, você durará? A Bíblia diz que o inferno durará pelos séculos dos séculos. O inferno é eterno. Pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade. Eu não estou falando de centenas de anos. Eu não estou falando de 1000 anos, 15.000. Eu não estou falando de 1 milhão de anos. Eu estou falando de uma eternidade. Um dia um pastor ilustrou uma eternidade. Imagina a maior montanha do mundo. O K2, o Everest, feita de trilhões de toneladas de rocha. Você pega um beija-flor, de 1000 em 1000 anos, o beija-flor dá 3 bicadinhas na montanha. Dá 3. 1000 anos depois ele volta para dar mais 3. Até ele terminar de destruir aquela montanha com sua bicada. Quando ele terminar, coloca outra. Pra você ter uma ideia da eternidade. Um lugar onde não há relógios, não há noite, não há dia, minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses. Toda a eternidade, infinito, sem fim. Dor eterna, sofrimento eterno, escuridão eterna, deformação eterna, solidão eterna, amargura, tristeza, castigo e juízos de Deus eternos. Não, isso aí é muito, eu não vou aceitar isso não. Aí não. Como assim eterno? Por que tem que ser eterno? Porque a ofensa do pecador é contra um Deus eterno. Então, a retribuição tem que ser eterna. Quando pecamos,
blasfemamos quando cometemos nossas orgias. Não é tua mãe, esposa ou governo que você está ofendendo. É um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus puro e é um Deus eterno. Então a punição para quem ofende um Deus eterno também é eterna. Ainda no inferno, ele é eterno, mas talvez haja uma repescagem. Talvez passe um tempinho, ele lembre-se de mim. Talvez eu saia de lá. Quem sabe? Será que dá? A parábola de Lázaro Rico também diz: está colocado um abismo entre o céu e o inferno, de sorte que ninguém de lá pode vir para cá. E ninguém que está aqui pode ir para lá. Não tem como sair. Agora eu vou te dizer a pior parte do inferno. Mas tem coisa pior do que o senhor está dizendo? Tem. É a pior parte do inferno. A sua consciência vai ser mantida. A sua memória vai ser mantida. Você não vai se esquecer das vezes que o Espírito Santo insistiu para que você se convertesse, para que pastores, obreiros pregassem e convidassem você a vir a Cristo. Não vai se esquecer dos pecados, dos crimes. Não vai se esquecer das oportunidades, porque o rico não se esqueceu. O rico rogou a Deus. O rico pediu para ajudar a sua família. O rico tinha entendimento da dor. Ele tinha noção do sofrimento. Ele tinha noção própria da aflição. Não vai ser tirado. Você já pensou conviver com uma eternidade, numa eternidade com a memória? Os cultos que você endureceu, as pessoas que você blasfemou, julgou, as vezes que você cerrou o coração para Jesus, os evangelistas que você bateu a porta na cara, os obreiros, pastores, diáconos que você resistiu, ofendeu, humilhou, rejeitou, vão estar todas lá na sua memória. Inferno, lugar onde o juízo de Deus é aplicado, onde Deus satisfaz a justiça, despeja a ira naqueles que não amaram o seu filho. Quem vai para o inferno? Primeiro, então, como é o inferno? Eu dei aqui só um nuance como é o inferno. O homem que mais falou dele não foi Paulo não, viu? Nem Moisés, Salomão, Jeremias, poderia ter sido, João Batista, não falou nem uma vez, umas 2 vezes ele falou. Foi Jesus. Agora, quem vai para esse lugar horroroso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarei o reino de Deus? Verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Você está nessa lista aqui? Olha para cá. Injustos. Ele já descarta qualquer possibilidade do ímpio ser salvo. O injusto é o ímpio. Esquece, não tem a menor possibilidade do ímpio ser salvo. Está condenado. Devassos. Sabe o que é devassidão? Orgias.
mentes sujas, pessoas envolvidas em escândalos, pornógrafos, pedófilos, matricidas, parricidas. Esse tipo de gente não vai para o inferno. Idólatras. Eu conheço pessoas de 1 ano de igreja evangélica que ainda adoram Maria. Idólatras. Adoram ídolos, imagens, deuses pagãos vão para o inferno, porque Yahvé não divide a glória dele com a imagem de escultura. Mas tem os idólatras contemporâneos, aqueles que fazem ídolos no coração. Cuidado, a Bíblia diz que a avareza aqui, ó, é idolatria, mamon. Se tu ama o dinheiro, tu não vai para o céu. Tem gente que idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra o filho, idolatra o carro, idolatra os negócios, ama mais a glória dos homens do que a de Deus. Você imaginou você chegar naquele último dia, todo ali, e Deus apartai de mim, maldito, eu não te conheço, Senhor, mas qual é o meu pecado? Você é um idólatra. Você amou mais as coisas, amou mais o mundo, amou mais a matéria corruptível, passageira, do que a minha glória. Não vai. Nem os adúlteros. Nossa, aqui vai uma leva nesse século, hein? Adúlteros é a prática do sexo extraconjugal. É aquele que mantém relações com outra mulher que não é a sua esposa. É aqueles que abarrotam motéis. É aqueles que traem suas esposas e os seus cônjuges, os seus maridos, que vivem na prática do adultério, vão para o inferno. Cuidado se você não é adúltero. Ai, dessa eu escapei. Não escapou não, eu vou lá para Mateus 5:48. Ouvi o que foi dito: não adulterarás. Ouviram? Quem disse? Moisés, a lei. Eu, porém, maior que Moisés, eu, Cristo, vos digo: quem olhar para uma mulher com intenção impura, desejando-a no seu coração, já adulterou com ela. Faz sexo com a mulher pensando em outra, cobiça mamânica educando, tem desejos obscenos e indecentes com próprias irmãs da igreja. Não estou dizendo de um escorregão, uma queda, estou falando de prática de vida. Cuidado, no julgamento você dança. Nem os efeminados e sodomitas. Esse movimento ativista gay vai tomar uma burdoada no julgamento. Sodomia é a prática homossexual condenada pela Escritura. Todo homossexual ativo que tem como estilo de vida a prática homossexual, sexo de homem com homem ou mulher com mulher, não herdarão o reino dos céus, serão lançados no inferno. É um engano, é um engodo essa prática. Nem os ladrões, meu Deus, essa aqui então, não é só isso não é ladrão de banco não. Ladrão é aquele que usurpa da firma aquilo que não é dele. Ladrão é aquele que frauda a olerite, que faz negócio sujo, está roubando. Meu irmão, se você sonega, se você pega o que não é seu, se você não dá a César o que é de César, ladrão. Se você faz negócio sujo, ladrão. Se você pega 10 reais que seja que não é seu, ladrão. Está achando aqui que é só os irmãos metralha que vai para o inferno? Você está achando só que é ladrão de cofre, ladrão de ouro, ladrão de carro? Ladrões, aqueles que têm facilidade de surrupiar, cleptomaníacos, aqueles que não podem ver um real, aqueles que abusam dos lucros e são gananciosos, vão para o inferno. Cuidado. Ladrões, aquele que usurpa o telefone da empresa, suga a internet que não é dele, pega produtos escondidos da empresa, gasta o carro da empresa para fazer coisa pessoal, sujeira. Isso é roubo, isso é bandidagem, isso é ladrão. Nem os avarentos. Vou resumir o que é avarento. Olha só, engraçado estar aqui o avarento, né?
Você pensou que você ia escapar? Quem que é o avarento? Aquele que tem amor ao dinheiro. O outro é que rouba. Um é o que rouba, o outro é o que ama. Ama, tem ânsia pelo dinheiro. Essas pessoas são cidadãos do inferno. Pessoas que amam ao dinheiro. 1 Timóteo 5,8. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas que amam o luxo, amam o conforto, amam a matéria, amam o dólar, amam o euro, amam a moeda, amam, são apegados nesse mundo, não herdarão o reino dos céus. Os bêbados, está na cachaça? Bêbados, os que vivem do álcool, os que se embriagam, esses são cidadãos do inferno, esses irão ao inferno. Homens que se embriagam, bêbados, de dia e de noite bebendo, não saem de um bar, cerveja, uísque, vinho, vodka, seja o que for, cachaça, são viciados, amam. Você sabia que o bêbado, a maioria dos bêbados, estudos comprovaram, a bebida é uma idolatria. Não são porque são dependentes químicos, porque são dependentes emocionais. Porque não tem coragem de fazer o que só bêbados têm. Por isso é que Deus vai enviar para o inferno. Porque se a bebedeira fosse uma doença, Deus não poderia condenar um doente. Mas como ela é uma idolatria, vão para o inferno. Ainda quem vai para o inferno, Apocalipse 21. Abram lá. Verso 8. Quanto aos tímidos, olhe para cá. Escuta o que eu vou te dizer. Esse para mim é um dos piores. Escuta aqui, olha para cá. Tímidos. Aqui está dizendo, Apocalipse 28, uma das classes de pessoas que vão para o inferno. Tímidos. Tímido aqui não está falando de temperamento, pessoa introvertida. Sabe qual que é a tradução correta aqui? Covardes. Como assim? Aqueles que não assumem uma posição diante de Cristo. Aqueles que estão um ano na igreja, 2, 3 e não se batizam. Aqueles que rejeitam. Covardes, que não têm coragem de aceitar a Cristo. Aqueles que dizem, deixa isso para depois. Aqueles que têm vergonha do Evangelho, aqueles que são só simpatizantes da fé, vão para o inferno. Quantos será que estão aqui que não se batizaram até hoje? E tem mais de um ano de igreja? Quantos aqui que são simpatizantes da igreja, mas não assumem uma posição e não se entregam? No dia do juízo, você será lançado no lago de fogo. Tímidos. Você acha que ele escreveu isso aqui por escrever? Aos incrédulos. A mesma classe que está em Coríntios. Ímpios. Aos abomináveis. Você conhece alguém que faz abominação? Você conhece alguém que gosta de deitar com 2 mulheres ao mesmo tempo? Você conhece alguém que faz sexo com animais? Você conhece alguém que estupra a própria mulher? Não vai para o céu. Abomináveis. E tem uma grande probabilidade de ter abomináveis aqui hoje, me ouvindo. Aos abomináveis e aos homicidas. O que é homicídio? Tirar a vida de outra pessoa. Matar. Assassinos. Nem um assassino vai para o inferno. Estou livre dessa. A Bíblia diz assim, ó. Escuta. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabemos que nenhum homicida tem parte nele, a vida eterna. Você nunca deu um tiro na cabeça de ninguém?
Bom, eu nunca matei nem enterrei ninguém. Está dizendo que quem odeia o próximo, quem não perdoa a mãe, quem não perdoa o irmão, quem aborrece, odeia, nutre ódio e ira, é homicida. E os homicidas não entrarão no reino dos céus. Como é que pode congregar, ter acesso à Escritura, à graça de Deus, e odiar o próximo, e julgar o próximo, e desejar o mal do próximo? Não herdará o reino dos céus. Agora, os fornicadores. Prática sexual entre solteiros. Aqui para os solteiros. Ó. Quem que é o cidadão do inferno, pastor? Todo solteiro que pratica ato sexual. Fornicação. O sexo é permitido na Bíblia só para casados legitimamente. Toda prática sexual fora do matrimônio é pecado. Aos feiticeiros e idólatras. Aquele que consulta tarô, cartas, umbanda, baixa magia, alta magia, feitiçaria, invocação de mortos, necromancia, toda essa prática satânica oculta será condenada. Aí tem a última que ele deixou por último. Sei por quê. E todos os mentirosos. Sabe quem que é cidadão do inferno? Foi a última que ele deixou. É uma das piores. Os mentirosos. Você acha que uma pessoa que não fala a verdade vai para o céu? Aquele que ama mentira, vive na mentira, pratica mentira, não herdará os céus. Se tem um pecado que a igreja mais comete, é a mentira. Eu já cansei na casa de crente vir mentir. Eu já ouvi crente me mandar mentir, que não, ele mente tanto que você jamais sabe quando ele está falando a verdade. Você vai ser surpreendido no julgamento. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Que conversa é essa de mentir? Assuma suas responsabilidades. Os mentirosos não herdarão os céus. Você está achando que a mentira é um detalhe, é um souvenir? Você está achando que a mentira é um acessório de saída? A mentira é um ato abominável aos olhos de Deus, que dá ao pecador o direito de ir ao inferno. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aí. Presta atenção. Apocalipse 20 fala do julgamento final. Esse dia está prestes a chegar. Esse julgamento aqui, trono branco, não é para salvar. Quem fazer parte desse julgamento não será salvo. É apenas o veredito. Aliás, é apenas a condenação. O veredito já está dado. É só para saber por que foi para o inferno. A Bíblia diz que ressuscitarão mortos, grandes e ricos, grandes e pequenos, pobres e ricos.
Os livros serão abertos, o livro da vida, o livro das memórias, e cada um será julgado segundo a sua obra. E eles todos, depois do julgamento, serão lançados no lago de fogo, no inferno. Quem estará nesse dia aqui? Todos os bêbados do mundo estarão aqui. Quem estará aqui? Todos os estupradores, todos os fornicadores estarão aqui. Todos os drogados e maconheiros e bêbados estarão aqui. Todos os adúlteros, feiticeiros, devassos, sodomitas estarão aqui. Todos os mentirosos que amam e praticam a mentira estarão nesse dia de pé diante do grande juiz, o juiz de toda a terra. Você não vai ver um Jesus manso, meigo e terno. Você verá um Deus encolerizado, com olhos cheios de fogo, e Ele irá condenar todos nesse julgamento. Todos. Hitler estará, Stalin estará, Lenin, Mao Tse-tung estará, Confúcio estará, Alatoia Khomeini estará lá. Estarão lá. Os papas, os cardeais da Inquisição estarão lá. Anás, Caifás estará lá. Nimrod estará lá. Jezabel, Acabe, Manassés estará lá. Sabe o que é o pior, Wellington? Sabe o que é o pior, Paulo Sérgio? Sabe o que é o pior, Robson? Vou falar isso com muito temor. Alguns aqui, que estão me assistindo e me ouvindo aqui essa noite, que estão aqui hoje, estarão lá nesse dia. Alguns que estão aqui, estarão lá. Alguns que estão aqui não herdarão a vida eterna. Não herdarão. Alguns que estão aqui são blasfemos. Alguns que estão aqui têm corações de pedra. Alguns que estão aqui são rebeldes. Como que você pode afirmar uma coisa dessa? Por causa da probabilidade. A melhor igreja do mundo, com o maior pastor do mundo, não salvou todo mundo. Qual que foi a melhor igreja? Os 12 apóstolos. O melhor pastor, Jesus, não foi salvo todo mundo. Judas traiu, foi para o inferno. Agora você entende, Rosinha? Você entende, Jéssica? Por que esse pastor põe as vísceras para fora? Por que eu sou tão duro? Por que alguns aqui me odeiam? Por que eu insisto nos mesmos sermões? É porque eu não quero que você arda nesse lugar por toda a eternidade. Porque eu não quero que você queime pelos séculos dos séculos. Porque eu quero te ver incorruptível, imortalizado, glorificado nos céus, contemplando a majestade de Deus. Meu irmão, já pensou se for você esse homem que vai habitar aqui no Sheol, no Guiena, no inferno? Se você é um homem que está sentado e esconde adultério, lavagem de dinheiro, pornografia, drogas, álcool, dinheiro sujo, pode ser você. Você, jovem garota. Talvez é você no rancor, ressentimento, promiscuidade, o coração cheio de lascívia. Eu estou falando de algo tão sério. Você imaginou se for você, Paulo Sérgio? Você vai dizer: Sandra, mãe, ela não vai te ouvir. Acabou, não tem mais saída. Você já imaginou se for você, Sandro? Acabou, não tem mais jeito. O martelo foi batido. Ponto final, julgado e condenado. Se for você, Diego, pode ser sua última noite, o seu último dia. O anjo da morte pode te visitar no teu quarto e ceifar a tua vida.
Pode ser o último dia. Ninguém está falando de ponto de vista do pastor Paulo. Meu Deus, é a maior verdade das Escrituras. Falta muito pouco tempo para esse dia. Esse dia está chegando como um vapor. Estava falando com a Suzana hoje. Quando nós nos demos conta, era 2h da tarde. Bem, eu não vi o dia passar. Você já se deu conta que você está na metade do mês de janeiro de 2014? Logo, logo estamos no Carnaval, Copa do Mundo, e estamos no Réveillon de 2015. Você pode ser um cidadão do inferno. O que eu preciso fazer então? Talvez você está aqui essa noite e você é de fato condenado. Talvez você está aqui e você é filho da ira. Talvez você está aqui e é filho do diabo. Talvez você está aqui um bêbado, um viciado, um adúltero, um mentiroso, um incrédulo, um blasfemo, seja o que for. E se você morrer hoje, você vai para o inferno. Se Jesus retornar hoje, você será condenado. Mas há uma maneira. O julgamento ainda não chegou. O martelo ainda não foi batido. Há uma maneira de você mudar isso. Há uma maneira de você reverter isso. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da bebedeira. Arrependa-se do adultério. Arrependa-se da avareza. Arrependa-se da vingança. Arrependa-se do mundanismo. Arrependa-se da fornicação. Arrependa-se da rebeldia. Arrependa-se. Ezequiel 18 diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, senão que ele se converta dos seus maus caminhos e seja salvo. Deus não tem prazer de enviar pessoas ao inferno, não tem prazer de vê-las ardendo, mas Ele está pedindo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e creia no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Crer que Jesus Cristo veio nessa terra, levou sobre si o seu pecado, morreu naquela cruz, debaixo da ira de Deus, para perdoar você. Creia que Ele é o Filho de Deus. Creia que Ele levou os seus pecados. Lance sua confiança nele. Deixe de tentar ser salvo por você. Não há obras em você, não há méritos em você. Deus abomina tuas obras, abomina teus feitos. Apenas confie na cruz, confie no sacrifício, confie em Jesus. Lance sua esperança nele, lance seus pecados nele, lance sua confiança nele. Corra para Cristo. Ele está aqui essa noite. Aquele que se arrependeu, que está se arrependendo, aquele que desesperadamente quer a cruz, quer o sacrifício, quer a vida eterna. Eu te convido, venha. O altar está aberto, as portas da misericórdia estão escancaradas. Há perdão aqui para você, há sangue de cordeiro aqui para purificar você. Há amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que viesse até Ele e cresce não fosse para o inferno, mas herdasse a vida eterna. Quem crê no Filho, crê na vida. Passou da morte para a vida. Feche os teus olhos. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para o teu coração e veja o que você tem feito. Arrependa-se. Você precisa. Fala para o Espírito Santo. Só Ele pode transformar teu coração. Fala: Espírito Santo, muda meu coração. Espírito Santo, me traz arrependimento de verdade. Espírito
Espírito Santo, me liberta desse vício, me liberta dessa prática, me liberta dessa ira. Pelo amor de Deus, meu irmão, suplica a Deus, antes que seja tarde demais. Suplica a misericórdia, pede o perdão de Deus. Espírito Santo, abra os corações deles. Espírito Santo, faz queimar os seus corações de arrependimento agora. Espírito Santo, liberta esse povo do pecado, liberta das cadeias do diabo agora, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Salva essas almas que vieram até Ti, tira delas o fardo do pecado. Senhor, aquela que crê passou da morte para a vida. Oh Deus, leva-os à fé, que eles confessem Jesus como Senhor e Salvador, que eles confiem na obra de Cristo, que eles se arrependam de todo o seu ser. Se arrependa, meu irmão, chore, clame, peça para que Deus mude teu coração, antes que seja tarde demais. Ore. Oh Espírito Santo,